Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física que presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo. Ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral. Ok? Industriais. A usinagem é uma etapa de fabricação cujo princípio é a subtração de matéria. Com o torno e a fresa, retiram-se aparas. O método da eletroerosão atua pela destruição de moléculas de metal. O torno permite fabricar diversas peças cilíndricas ou cônicas. Permite também fazer usinagens específicas, como roscas e perfuração de tubos. A fresa é usada para usinar peças em forma de paralelepípedo. A eletroerosão se destina a peças de formas mais complexas e em pequenas séries. Por ser dispendiosa, é usada para a fabricação de ferramentas. Usa-se o torno para usinar peças giratórias. A peça gira e a ferramenta a desbasta. A fresagem permite usinar os outros tipos de peças. O que gira é a ferramenta de corte, chamada fresa, e a peça se desloca no espaço. O fluido de corte permite afastar as aparas, evitar um desgaste rápido da ferramenta e resfriar a peça para não alterar as características do material. Assim, combinando os movimentos da mesa e o perfil das fresas, obtém-se superfícies variadas. A usinagem por eletroerosão surgiu na década de 1980. A ferramenta pode produzir vários perfis para criar peças complexas. A adoção do controle numérico permitiu o surgimento de centros de usinagem que reúnem as capacidades de produção de vários tipos de máquinas. Esses centros de usinagem realizam automaticamente o manuseio de peças e ferramentas. Soldagem é a união de peças metálicas por fusão em sua zona de contato. Foi fabricando amuletos de ferro que os egípcios inventaram a união por fusão.
Na construção naval, a soldagem substituiu os rebites em 1910. A soldagem de ligas leves aparece na indústria aeronáutica na Segunda Guerra Mundial. As duas chapas de metal e o metal de preenchimento, que fortalecerá a junta, estão em contato. Quando as placas se aquecem, as moléculas começam a vibrar. Atingida a temperatura de fusão, as uniões entre as moléculas se rompem. Ao resfriarem, essas uniões se reconstituem de maneira diferente. Para evitar a oxidação pela presença de oxigênio, protege-se a zona em fusão com um gás neutro, ou um pó que cobre o metal de preenchimento. Se os metais a soldar são idênticos e o metal de preenchimento é da mesma natureza, essa soldagem é chamada de autógena. Se os metais são diferentes, a soldagem é heterógena. No caso da soldagem a maçarico, a mistura de dois gases, como oxigênio e acetileno, produz uma chama que atinge 3.100 graus. No caso da soldagem a arco voltaico, uma corrente elétrica muito intensa circula entre o bastão de solda e as peças a soldar. Esse bastão serve de eletrodo. Cria-se um arco elétrico e o metal se funde. Na soldagem manual, o metal de preenchimento provém de um bastão. Na soldagem automática, de uma bobina de fio metálico. A soldagem por feixe de elétrons é uma técnica recente. Cria-se no vácuo uma forte corrente elétrica entre o canhão de elétrons e as peças a soldar. Os elétrons acelerados pelo campo elétrico atingem as peças com tanta energia que aquecem e fundem os metais no local desejado. Existem outras técnicas de soldagem, mas a de arco elétrico é a mais comum. A cola é um produto que todos nós conhecemos bem, mas seu uso na indústria é bem recente. Ela é usada hoje em todas as áreas de produção, desde o esporte e o lazer até a indústria aeronáutica e as tecnologias de ponta. Na verdade, uma cola industrial atende hoje às exigências impostas pela utilização de novos materiais. Peso mínimo, flexibilidade, resistência à tração e resistência ao cisalhamento. O que se procura criar são ligações atômicas entre dois materiais semelhantes ou diferentes, com a ajuda de uma cola compatível. Na indústria se usam dois tipos de cola: as bicompostas e as monocompostas. No caso das colas bicompostas, uma mistura de uma resina e de um endurecedor é aplicada às peças a colar. Produz-se uma reação química na qual as moléculas do endurecedor, em vermelho, se prendem nas cadeias moleculares da resina e das partes a colar.
Em geral, a colagem se faz à temperatura ambiente. As colas monocompostas são ainda mais eficientes. Elas se mantêm em estado líquido devido a um solvente, em vermelho. Quando o solvente se evapora, ocorre uma polimerização. Pequenas moléculas, chamadas monômeros, se ligam entre si e formam cadeias, que, por sua vez, criam uniões entre as peças a colar. A polimerização, em geral, é ativada pelo calor. Em todos os casos, é indispensável uma preparação cuidadosa das superfícies. Usa-se a cola em todos os materiais que não possam ser submetidos à soldagem ou outro método de união. A colagem não afeta termicamente os materiais, nem cria pontos de ruptura como as uniões que utilizam furação. Pode-se cortar um material segundo dois princípios gerais. Aplicando-se um esforço mecânico de cada lado da peça para obter a ruptura, é o caso do cisalhamento, da perfuração, e criando-se um sulco no contorno a ser cortado. Usa-se esse método quando as peças são muito espessas, quebradiças ou fibrosas. O corte a acetileno, o corte com plasma. O corte com laser. A eletroerosão por filamento e o corte a jato d'água são comuns atualmente. Todos os materiais são constituídos de moléculas. Os elétrons que gravitam na periferia dos átomos asseguram as ligações interatômicas. O corte atua sobre essas ligações. Quando se utiliza o esforço mecânico, as forças exercidas sobre a peça fazem as moléculas deslizar. As ligações atômicas se rompem. No caso do sulco, a matéria é destruída pelo efeito de uma energia muito forte. Usa-se o corte com plasma em todos os materiais condutores de eletricidade, com espessura de até 15 centímetros. Um gás a altíssima temperatura se acha em estado de plasma. Com muitos elétrons livres, torna-se um perfeito condutor. Cria-se um arco voltaico entre a peça e a tubeira. O plasma sai do bico à velocidade de 6 km por segundo e à temperatura de 25.000 graus. O metal se aquece e se funde. O método do corte a jato d'água usa a força de um jato d'água, às vezes misturado com abrasivos, para desgastar o material. Concentrado por um canhão, a água sai à velocidade de quase 1 km por segundo. A pressão é muito alta e o fluxo muito pequeno, cerca de meio litro por hora. O método serve para materiais extremamente duros ou para produtos contaminados ou explosivos. Corta-se com uma precisão de 1/10 de milímetro qualquer tipo de material com espessura de até 10 centímetros. Para o corte a laser, usa-se a energia do raio,
concentrada numa pequena área para aquecer a peça e provocar a evaporação da matéria. O laser pode cortar muitos materiais: couros, tecidos, papelão, madeira e a maioria dos metais, exceto os que refletem muito a luz, como o ouro e o cobre. A descoberta dos primeiros metais, o ouro e o cobre, há cerca de 7.000 anos, permitiu ao homem fabricar objetos pela deformação da matéria. A estampagem, a quente ou a frio, é um processo que dá forma a um material por forte pressão ou por choque. A estampagem a quente é um processo de deformação aplicado a todos os metais e ligas que se tornam maleáveis sob o calor. É usada em todas as peças que apresentam grande resistência mecânica, já que as fibras do material são esticadas e não rompidas. Os lingotes são elevados à temperatura de forja, cerca de 800 ou 850 graus no caso do aço doce. Com a ajuda de choques repetidos ou de uma forte pressão, força-se a peça a aceitar uma forma. O molde que dá forma à peça chama-se estampa ou matriz. A estampagem a frio é usada em chapas de qualquer tamanho. O metal é submetido a uma deformação definitiva. Torna-se mais quebradiço e menos maleável. No mesmo movimento, é possível combinar a estampagem a frio e o corte. Na estampagem mecânica, a chapa recebe a forma desejada pela ação de um punção que a obriga a penetrar numa matriz. Esse processo exige máquinas e ferramentas complexas. É utilizado somente em fabricação em grandes quantidades. A estampagem a frio é muito usada na indústria automotiva e na fabricação de objetos cotidianos. Os plásticos são polímeros descobertos no começo do século XX. Eles se desenvolveram em fins dos anos 50, com o progresso da química e de processos de modelagem, como a injeção de plásticos. Essa técnica, hoje comum, deu origem a inúmeros objetos, cada vez mais importantes no mundo. Este objeto é fruto da combinação de 3 elementos: material, molde e a prensa de injeção. O material empresta à peça sua cor e suas propriedades químicas e mecânicas. Ele é conhecido por vários nomes químicos,
como PEP, PVC, polietileno, poliestireno ou policarbonato. Fabricado pela indústria química, principalmente a partir de derivados de petróleo, esse material é termoplástico. Ou seja, basta aquecê-lo para dar-lhe forma. Pode ser misturado com corantes, mas também com fibra de vidro ou carbono, para dar-lhe certas características mecânicas. O molde é a matriz que define as dimensões e as formas da peça. Ele se compõe de pelo menos duas partes para que se retire a peça com facilidade. Apresenta uma ou várias matrizes para aumentar a produtividade. A máquina injetora recebe a matéria-prima em forma de grânulos. A pasta resultante é aquecida e injetada no molde, que é resfriado a água ou a óleo. A indústria de plásticos procura recuperar os rejeitos que produz para reciclá-los ou para produzir energia. O princípio fundamental da linha de montagem é a quebra da fabricação de um mesmo produto em diferentes operações, realizadas por diferentes operários. A ideia de dividir a fabricação de um mesmo produto entre várias pessoas remonta ao século XVII, época em que Colbert criou a indústria manufatureira. No século XVIII, o século das luzes, várias invenções provocaram mudanças nos modos de produção. Jacques de Vaucanson, especialmente, inventou máquinas dotadas de dispositivos que se converteram nos órgãos essenciais das máquinas, ferramentas modernas. Entretanto, foi no fim do século XIX que um engenheiro americano, Frederick Taylor, criou o sistema de trabalho em série. Com o princípio da remuneração dos operários por peça, abre-se a era dos famosos ritmos infernais. Nos países onde a mão de obra é barata, ainda existem linhas de montagem inteiramente manuais. Por outro lado, nos países industrializados, existem atualmente linhas parcialmente automatizadas, ou de completa automatização. Entretanto, sabe-se que uma linha funciona no máximo de seu potencial quando o elemento humano e a máquina mostram um equilíbrio harmonioso. O objetivo de uma linha é diminuir o tempo de produção e de montagem. A linha está dividida em postos, e a cada posto corresponde um operário ou uma máquina. Todas as operações necessárias para a fabricação de um produto estão decompostas em operações simples e curtas. Cada operação é entregue a um operário especializado nessa tarefa. É fundamental que as diferentes operações tenham a mesma duração. O objetivo da linha de montagem é que cada peça chegue no momento justo no lugar certo para ser trabalhada. Acontece que o homem não é uma máquina. Taylor não imaginou que, ao superespecializar os homens, ele ao mesmo tempo os alienaria. Essa alienação provoca uma desmotivação, que, por sua vez, faz cair a qualidade do trabalho. Um dos remédios para essa superespecialização consiste em entregar a responsabilidade por um subconjunto de operações a uma pessoa ou a um grupo.
Nessa empresa de produtos óticos para vídeo e cinema, um mesmo operário é responsável pelo conjunto de operações de montagem e de controle de uma objetiva. Além disso, diante da diversidade de produtos solicitados, as empresas devem ser capazes de diversificar sua produção. As linhas de montagem devem ser capazes de reconversão, sem perda de extensão e de rapidez. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico. Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações que esse nosso modelo contenha. Ok? E no início, a primeira parte, nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso. Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a sub-área, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né? Ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem a identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc., cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física, no vídeo você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir os conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 7, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física, que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou. Tá? Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual a lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual a ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo. Né? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular. Né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los. Ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.